A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Meu querido irmão, hoje eu queria falar de um problema muito sério, né, que tem atingido até mesmo a igreja, que é a pornografia. A pornografia, ela é condenada pela Bíblia, ela traz muito prejuízo para a nossa sociedade e existe muito crente viciado em pornografia. Estima-se que 50% dos evangélicos estejam viciados em pornografia aqui no nosso país. Então é importante nós incentivarmos aqueles que estão viciados na pornografia a se libertarem. Então eu queria falar um pouco sobre o que a Bíblia diz sobre o assunto, falar também dos malefícios que a pornografia traz e também ajudar você através de alguns conselhos de como você pode se libertar desse vício. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5. Eu quero ler a partir do versículo 27. Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 27. Diz assim: Vocês ouviram o que foi dito: Não adulterarás. Mas eu digo: qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranca-o e lança-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Se a sua mão direita o fizer pecar, corta e lança fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Meu querido irmão, existem estudos, né, realizados nos Estados Unidos que mostram que muitas pessoas que praticaram violência sexual, como estupro, abuso de crianças, foram, na verdade, pessoas consumidoras e viciadas em pornografia. Não estou dizendo com isso que se você é viciado, você vai se tornar um criminoso, né, nessa área. Mas é bem provável que o vício em pornografia vai levar você, muitas vezes, a não viver o padrão bíblico da sexualidade. O padrão bíblico é que os solteiros vivam em castidade e os casados sejam fiéis à sua esposa, ao seu esposo, fujam, né, do adultério e da fornicação. Então é bem provável que se você alimentar esse pecado, alimentar esse vício, futuramente você vai cometê-lo, né, no plano real. Nós vemos aqui, através dessa palavra, que você desejar uma mulher no seu coração já é pecado. E aquele que consome pornografia certamente procura uma excitação sexual, se masturba, então isso já constitui um pecado. Pornografia tem destruído famílias, a pornografia ela tem um efeito no cérebro humano parecido com a cocaína, então ela vicia. E a pessoa que vicia em pornografia, ela está sempre procurando algo mais pesado, né? Nós temos vários tipos de pornografia. Você tem a pornografia leve, que é aquela foto de uma mulher nua, insinuando o ato sexual. Você tem uma pornografia mais pesada, que mostra realmente o ato sexual, que focaliza o órgão sexual masculino e feminino. E você tem ainda coisas piores aí pela internet. Na verdade, geralmente a sociedade ocidental, não só aqui no Brasil, mas em vários países da Europa, existe aí uma facilidade em acessar pornografia, existe também, vamos dizer assim, não existe um esforço do governo em fazer com que esse material seja algo difícil de se acessar. Por quê? Porque a pornografia movimenta muito dinheiro e, e o governo também acaba se beneficiando de alguma forma desse dinheiro que é gerado pela pornografia. Irmãos, biblicamente, não existe como a gente apoiar o consumo de pornografia. Nós vemos aqui nessa passagem que o Senhor fala que aquele que olhar para uma mulher com intenção maldosa, né, no seu coração já cometeu adultério. Então, quando você se excita,
seja homem ou seja mulher, e se imagina num ato sexual com alguém que você não é casado, que não seja sua esposa, seu esposo, você está cometendo um pecado. Jó, que era um homem temente a Deus, Jó, ele disse o seguinte, né? Fiz concerto com meus olhos, como, pois, eu fixarei meus olhos em uma mulher donzela, em uma virgem? Nós vemos que a Bíblia trata a nudez de maneira discreta, a nudez não deveria ser exposta como ela é exposta na nossa sociedade. O sacerdote, quando ia exercer o seu ofício, muitas vezes ele subia em lugares mais altos, né, para falar da palavra. Então, na roupa do sacerdote era necessário fazer uma franja para que a sua nudez não fosse exposta. Em Provérbios, a Bíblia compara a mulher a um manancial de água. E a Bíblia diz: seja para ti somente o teu manancial, e não para o seu próximo, né? Então a Bíblia nos ensina que a nudez deve ser preservada e guardada para ser exposta dentro do casamento, entre pessoas que se amam e que fizeram o voto do casamento, né? Esse voto, ele é, na verdade, um voto vitalício. Então a Bíblia trata a nudez dessa forma. Ela não deveria ser exposta como ela é exposta hoje. Meu querido irmão, então é necessário que você se liberte desse pecado. O Senhor Jesus falou aqui que é melhor você entrar no reino do céu sem o seu olho do que preservar o seu olho e todo o seu corpo ser lançado no inferno. Nós temos que ter uma radicalidade contra o pecado. Você precisa se esforçar, se você está viciado em pornografia, para abandonar esse vício. E como você pode fazer para abandonar esse vício? Você tem que orar e vigiar. Não adianta só orar e não vigiar, né? Então busque força espiritual, ore a Deus, leia a palavra, vá à igreja. Vigie também. Você tem que pensar quais são os gatilhos que te levam a consumir pornografia. Geralmente eu consumo pornografia quando eu estou sozinho no meu quarto. Então, não fique sozinho no seu quarto, né? Vá para o seu quarto quando você estiver com sono e for dormir mesmo. Fique com todos os seus familiares na sala. Programe seu tempo livre, né, com atividades em grupo, junto com a sua família, para que você evite de ser tentado a consumir pornografia. Uma pessoa que é viciada em cigarro, quer abandonar o cigarro, muitas vezes ela abandona alguns gatilhos. Então a pessoa deixa de tomar um cafezinho, porque o cafezinho muitas vezes faz ela ter vontade de fumar. Então você deve observar, o meu computador fica no meu quarto, e eu acabo ali vendo pornografia. Põe um computador na sala, faça o seu escritório num lugar onde passa bastante gente da sua casa, para que você fique inibido, né, de entrar nesses sites e consumir esse material. Meu irmão, não aceite que o inimigo coloque na sua cabeça que não tem problema em consumir pornografia. É um pecado, a Bíblia condena, vai prejudicar a sua vida, vai atrapalhar a sua vida espiritual, é um vício, pode te atrapalhar de trabalhar, pode atrapalhar o seu relacionamento com a sua esposa. Muitas pessoas que são viciadas em pornografia, elas não conseguem se excitar sem a pornografia, né? Pornografia também gera uma fantasia de algo que não existe. Então você às vezes pode não se satisfazer com as mulheres reais que existam. Então vai gerar um problema muito grave na sua vida. Sem dizer que é um pecado que pode fazer você decair da graça. Então não aceite o inimigo colocar na sua mente de que não tem problema, de que você pode acessar esse conteúdo. Saiba que é pecado. Olha, lembre-se que existem muitas mulheres que estão sendo exploradas nesse mercado. Pense que você não deve compactuar com esse mercado, porque esse mercado também financia coisas ruins. Teve uma diva aí, né, do passado, não quero falar o nome dela porque ela sentiu vergonha, né, ela se converteu, uma mulher, né, que se apresentava com trajes íntimos,
que posou nua, que fez sucesso, que ganhou muito dinheiro, e ela se converteu. E hoje ela diz que ela sofria muito para fazer aquilo que ela fazia. Às vezes ela chorava antes de entrar num programa de TV, antes de fazer uma sessão de foto. Então saiba que existem mulheres sendo induzidas a isso por dinheiro, né? Elas estão sendo exploradas e você, como cristão, não pode concordar com isso. Amém, meu querido irmão? Então, fuja da pornografia. Renuncie a esse pecado, lute contra esse pecado. A Bíblia fala que nós temos que porfiar e entrar pela porta estreita. Então, saiba que vai ser uma batalha difícil, ninguém diz que vai ser fácil. Às vezes você vai ter recaída, mas insista, continue, comemore suas vitórias. Se você ficar, já fiquei um mês sem consumir, já é uma vitória. Tive uma recaída, mas não vou desistir. Não desista, meu querido irmão. O Espírito Santo ele vai te dar força para você prosseguir. Se nós nos conformarmos com o pecado, aí nós estamos caminhando, né, para a perdição eterna. Então, o cristão, ele sempre que comete pecado, ele comete com tristeza, com pesar, né? E eu creio que se você realmente se esforçar e buscar a Deus, o Senhor vai te libertar. Amém? Vamos fazer uma breve oração. Se você deseja se libertar, ore comigo. Senhor Deus, eu te peço pelas pessoas que estão, Pai amado, viciadas em pornografia, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa dar vitória, que elas possam, Pai, buscar a Ti, vigiar e ser liberto desse vício para a glória do Teu nome, que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Um abraço, que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro.